Salve a grande nação rubro-negra, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Lembrando que se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Estou chegando com notícias do Mengão. Hoje vamos falar da escalação do Flamengo, dos relacionados para a partida e entre outros assuntos importantes. Então Mauricinho deve repetir no clássico o time que venceu o Resende. Mesmo com a volta de Rogério Ceni, o time segue sob o comando de Mauricinho contra o Botafogo. Portanto, então, o Flamengo treinou na manhã desta terça-feira no CT do Ninho do Urubu e encerrou a sua preparação para o clássico contra o Botafogo na quarta-feira, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Ficou definido que o grupo será o mesmo que foi relacionado na última partida na vitória por 4-1 sobre o Resende, e que Maurício Souza será o treinador. Então, por enquanto, a garotada rubro-negra que iniciou a disputa do estadual, portanto, tem apenas os reforços do goleiro Hugo Souza, dos zagueiros Léo Pereira e Bruno Viana, dos laterais Mateuzinho e René, dos volantes Hugo Moura, Pepe e Gomes, e dos atacantes Michael, Vitinho e Pedro. Portanto, a lista de relacionados é Bruno Viana, Gabriel Batista, Hugo Moura, João Fernando, João Gomes, João Lucas, Lázaro, Léo Pereira, Mateuzinho, Max, Michael, Noga, Otávio, Pedro, Pepe, Ramão, René, Richard Rios, Rodrigo Muniz, Tiaguinho, Vitinho e Yuri. E o técnico continua Maurício Souza. Também ficou decidido que Maurício Souza será o treinador no clássico. Embora Rogério Ceni já tenha retornado de férias, o time seguirá sob o comando do técnico do Sub-20, ao menos por mais uma rodada. Com 3 vitórias em 4 jogos, o Flamengo é o vice-líder do Campeonato Carioca com 9 pontos. E a tendência é de que o Maurício repita a escalação da última rodada. Ou seja, o Flamengo deve ir a campo no clássico com Hugo, Mateuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e René. Hugo Moura, Gomes, Pepe, Michael, Vitinho e Pedro. Botafogo e Flamengo então se enfrentam nesta quarta-feira às 21h35 no estádio Newton Santos. Flamengo decide mandar jogo contra o Bangu em Volta Redonda. A partida é válida pela 7ª rodada do Campeonato Carioca e será disputada no dia 31 de março. A Prefeitura de Volta Redonda ainda vai analisar casos de jogos do estadual. Então o Flamengo decidiu mandar o jogo contra o Bangu pela 7ª rodada em Volta Redonda. Esta foi a opção da diretoria, uma vez que o duelo marcado para o dia 31 de março acontecerá durante o período definido pela Prefeitura do Rio de Janeiro para suspender as partidas de futebol no município. A Prefeitura de Volta Redonda ainda não definiu uma posição em relação aos jogos do Carioca na cidade, mas liberou para esta semana 2 partidas do Campeonato Paulista. Então a diretoria trabalhava com Volta Redonda e Nova Iguaçu como alternativas. O jogo contra o Bangu será o próximo em que o Flamengo terá mando de campo. Antes enfrenta o Botafogo no estádio Newton Santos e o Boa Vista em Bacaxá. A programação do Departamento de Futebol segue inalterado para estas partidas. Com a suspensão de jogos em diversas cidades do Brasil, Volta Redonda virou opção até mesmo para competições de fora do Rio de Janeiro. Nesta semana, o estádio Raulino de Oliveira receberá 2 partidas do Campeonato Paulista, Corinthians e Mirassol e Palmeiras e São Bento. Por outro lado, a Prefeitura de Volta Redonda voltou atrás e cancelou os jogos da Copa do Brasil, que seriam marcados na cidade. Seriam eles Corinthians e Retrô do Pernambuco, Porto Velho e Ferroviário, e o Jaraguá e Manaus. Essas partidas foram suspensas. Então, a suspensão de jogos do futebol da cidade do Rio de Janeiro entrará em vigor nesta sexta-feira, dia 26 de março, e vai até o dia 4 de abril. Saiu a lista do Top 5, que é a lista de engajamentos em redes sociais, que abrange o Twitter, o Instagram, o Facebook e o YouTube. Então, o Flamengo está em primeiro lugar com 98,5 milhões de interações no mês de fevereiro. Em segundo lugar, o River Plate, com 29,5 milhões. Em terceiro, o Palmeiras, com 25,9 milhões. E em quarto, São Paulo, com 17,3 milhões. E em quinto, o Santos, com 14,3 milhões de acessos. Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos aí
que estão sempre presentes aqui no canal. Em breve voltarei com mais notícias do Mengão. Um forte abraço a todos e até a próxima!